Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê! A pergunta fundamental é: como o Ayurveda pode terapeuticamente ajudar uma pessoa com a sua alimentação? Quando alguém procura a gente para fazer uma consulta ou atendimento em termos de orientação alimentar, há um risco muito grande de se apertar o print screen. O que significa? Olha, o Ayurveda diz que uma pessoa de constituição tal, com desequilíbrio em tal, deve evitar o alimento tal e tal e tal, ok? Só que isso é o que eu chamo de Ayurveda de magazine. Tem alguma validade, mas está longe de ser o fundamental, ok? A gente precisa, enquanto terapeuta Ayurveda, buscar ter um conhecimento fundamental do processo digestivo. E para o Ayurveda, a principal pré-requisito para você ter um bom processo digestivo é estar com o teu sistema digestivo ligado, ok? Então, muito importante desde o início é o seguinte: se você come tudo certo da maneira errada, o resultado é muito pior do que você comer tudo errado da maneira certa. O que isso significa em termos práticos? Se você come com bom metabolismo, se você come com fome, se você come com uma boa disponibilidade, com seu Agni forte, o Ayurveda tem essa diretriz que um bom Agni transforma veneno em néctar e um mau Agni transforma néctar em veneno. Então, numa primeira sessão, o que eu normalmente explico para as pessoas é que eu vou dar mais importância para que ela aprenda a fazer a digestão, saber os sinais de uma boa digestão, do que exatamente dizer para ela o que ela tem que comer. Por dois motivos. Um, porque primeiro isso é mais importante, dentro da perspectiva do Ayurveda, de que o teu Agni, ele é senhor em relação ao que está entrando ali, e não o contrário. Se você foca mais nos alimentos e menos no Agni, pro Ayurveda isso não faz tanto sentido, porque a gente entende que o resultado fundamentalmente depende do processo metabólico interno do Agni. Bom, então, uma parte é por uma questão teórica. O metabolismo da pessoa é prioritário em relação ao que ela come. Em um certo sentido. Prioritário não quer dizer exclusivo, prioritário. O segundo aspecto é que é muito fácil, relativamente, uma pessoa mudar alguns hábitos em relação ao momento da alimentação do que comer coisas que ela não está acostumada a comer. Então, na primeira sessão, eu foco muito naquele vídeo que tem dos princípios fundamentais da nutrição do Ayurveda, que é um vídeo de eu falando 1 hora lá, e do processo digestivo e do Dhyama. Eu explico para a pessoa que ela, fundamentalmente, precisa ter uma boa performance metabólica, antes de saber se está causando desequilíbrio de Vata, Pitta ou Kapha. Se o teu Agni não está ali, esquece Vata, Pitta e Kapha, em um certo sentido. Porque isso é, dentro do Ayurveda, secundário. Vata, Pitta e Kapha tem uma importância em torno de como eles podem desequilibrar o teu Agni, fundamentalmente em termos clínicos. Então, eu primeiro, peço para a pessoa me contar como é que está a alimentação dela. Aí o Ayurveda tem essas orientações do tipo, se comer iogurte de manhã no horário Kapha, aquilo vai ser super problemático. Se estiver comendo frutas com cereais, aquilo dali vai fermentar e vai gerar gases e vai gerar fedor. Se estiver comendo a sobremesa no final, em vez de comer no início, aquilo dali vai piorar muito a performance metabólica. Se estiver misturando melancia e melão com outras coisas, ou entre elas, isso vai gerar muito problema. Então, na primeira sessão, a única coisa que eu faço, em termos de cardápio, é olhar para as incompatibilidades. Que é aquela lista que a gente aprende com o Gui, aprende com vários livros, vendo, nossa, isso daqui a gente precisa mexer agora. O resto todo a gente negocia, ok? Que são as coisas que estão gerando muito ama. Não dá pra gente cuidar do Agni da pessoa se ela está comendo iogurte todo dia de noite, por exemplo, dentro da perspectiva do Ayurveda. Então a gente precisa ter muito
atenção no primeiro momento quais são as bombas que estão explodindo sempre. E nesse sentido, eu vejo um resultado muito grande numa mudança de ordem que a pessoa come a refeição, ok? Isso eu aprendi num curso que eu fiz de Ayurveda, depois nunca aprendi mais em nenhum outro canto, mas eu vivencio isso e vejo que faz muita diferença. Então, fundamentalmente é o seguinte, toda refeição que você for fazer, além de você estar com fome, estar com metabolismo para aquilo, você deve comer de uma maneira específica, numa ordem específica. Primeiro você tem que estar disponível para a comida. A coisa mais importante que você está fazendo ali é comer. Você pode estar conversando com outra pessoa, você pode estar em silêncio, você pode estar num lugar agitado, você pode estar num lugar tranquilo, você pode estar fazendo outras coisas, você pode estar prestando sua atenção na comida, mas fundamentalmente sua mente tem que estar voltada para uma ação. Estou me alimentando, ok? Esse é um aspecto importante, principalmente para a galera mais vata, que é o pessoal que tem uma tendência de desconsiderar a comida como uma coisa relevante na vida. E o outro aspecto é o aspecto da ordem, que é o que eu mudo na primeira sessão, em um certo sentido. Proponho para a pessoa que, olha, sem a gente fazer uma coerência entre o que é a ordem do teu corpo, que é estômago, depois intestino delgado e intestino grosso, se você comer primeiro aquilo que vai ser metabolizado, se você comer primeiro aquilo que vai ser metabolizado em um certo grau, assim, no teu intestino delgado, e não aquilo que vai ser metabolizado no teu estômago, o resultado metabólico daquela alimentação perfeita para pita ou qualquer coisa que seja vai ser ruim. De novo, se você comer as coisas certas da maneira errada, vai ser ruim. Porque o nosso corpo tem necessariamente, isso todo mundo, primeiro um estômago, depois o intestino delgado, depois o intestino grosso. Então todo mundo deve seguir essa orientação. Primeiro comer as coisas mais pesadas e mais difíceis de digerir, que levam mais tempo para você digerir, que são mais untuosas, que são mais cafas. Aí o perfil da pessoa vai variar a quantidade disso. Mas isso sempre vai estar lá. Primeira etapa do processo digestivo, untuoso. Você precisa encher de alguma maneira o teu estômago de muco em um certo grau para que o Agni possa atuar. Ok? O livro do Vassanlada, aquele amarelo, do Principles of Ayurveda, fala bastante disso. Mas basicamente a primeira etapa da digestão, você deixa ela ainda com cara de comida. Se você vomitar nessa hora, ainda as coisas ali têm cara de comida. Porque basicamente o que o teu corpo está fazendo é encharcando aquilo ali. No segundo momento, quando ele vai para o intestino delgado, é o momento mais ácido da coisa. Na hora que a comida pega fogo e que é realmente o que o Ayurveda chama de Jataragni, que é lá ali na região do duodeno em diante. Ali você está digerindo principalmente as coisas que não são exatamente os carboidratos e as coisas mais cafas, mais pesadas, começaram o processo digestivo na boca, pararam meio que no estômago e vão continuar no intestino delgado. A galera mais de proteína e as coisas assim mais ácidas, mais salgadas, o que a gente normalmente chama de comida, né? Por exemplo, assim, a parte do arroz com feijão. Na primeira parte está a sobremesa e as batatas. Na segunda parte está o arroz, o feijão, uma graminha por refeição, milho, trigo, arroz, cevada, cevadinha, painço, que for, dependendo do perfil da pessoa, quinoa, e 1 ou 2 leguminosas, dependendo do perfil da pessoa também. Essa hora é a hora que a pessoa, de alguma maneira, já fez o aquecimento, o estômago está mais cheio, ainda consegue digerir bem, e ela leva a digestão numa boa. Na terceira etapa é a etapa das coisas mais de faxina, que é o amargo e o adstringente. Então, primeira fase, doce, segunda fase, salgado, terceira fase, doce, ácido, salgado, picante, amargo e adstringente. Os rasas que a gente aprende no Ayurveda que devem ser comidos os 6 sabores por refeição, isso é verdade, mas eles têm que ser comidos em uma ordem. Significa que a pessoa tem que comer aquilo de uma maneira xiita, só A, depois só B, só C, não. Vai fazendo o que eu chamo de varredura ayurvédica. Primeiro come o AB, aí depois come o BC, aí depois come o CD, depois come o EE, CDE e o EF.
O amarga-tilinha normalmente são as verduras mais verdes. Espinafre, abobrinha, alface, jiló, mamona. Mamona não, como é que é o nome daquilo? Esqueci. Maxixe. Então, esse específico e terminar sem a sobremesa e no final, dependendo do perfil energético da pessoa, tomar um chá ou não, isso é muito mais importante do que a necessidade da pessoa seguir algo em termos de uma constituição energética. Então, no Ayurveda a gente precisa fundamentalmente que a pessoa aprenda a olhar melhor os sinais da digestão. Isso significa ter a capacidade de perceber quando ela já está começando a ficar satisfeita e parar de comer antes dela ficar cheia. Isso na prática que uma pessoa consegue observar. Aquela história de você tem que deixar um terço de ar, um terço de água e um terço de sólido. Cara, quem é que consegue medir o estômago de você mesmo? Isso é ridículo. Isso é uma péssima tradução de um conhecimento ayurvédico que é basicamente vivencial. O Ayurveda não precisa fundamentalmente que as pessoas consigam se sentir. Muito mais do que ficar, você tem que fazer atividade até 50% da sua capacidade metabólica. Que é isso? Entende? Quem é que vai conseguir seguir esse tipo de orientação? Isso é uma desorientação na vida da pessoa. Então, quando você está conversando com uma pessoa, você tem que considerar que ela tem tipo barriga, não é exatamente estômago. Ela tem sensação de peso e não é exatamente um terço do volume de ar. Que é isso? Então, fala para a pessoa, você tem que comer a refeição de uma maneira sem estar correndo e também sem estar fazendo 1 milhão de coisas e esquecendo da comida. Quando você terminar a refeição, você tem que estar se sentindo saudável. Você tem que estar se sentindo disponível para levantar sem estar... eu estou cansado. Eu acho que eu vou precisar tirar aquela soneca. Explicar que dormir profundamente depois da refeição não é uma das coisas que mais vai facilitar a vida saudável dela. Então, assim, para fechar esse ponto, a gente precisa ter essa perspectiva de que, num primeiro momento, quando você está conversando com uma pessoa, você fala, calma, porque se a pessoa que já está assim, meio que estressada, apavorada, perdida ou qualquer coisa, você entregar 1 milhão de demandas, tem que comer isso, não pode comer isso, tem que fazer isso, não pode fazer aquela coisa, você tem que falar para a pessoa, não, é muito simples. O Ayurveda é uma coisa muito tranquila. É só você, cada vez mais, descobrir, de uma maneira assistida e assessorada, como é que você vai fazer a tua digestão ficar melhor. Então relaxa. A gente está aqui junto para que ao longo do tempo você consiga incorporar na sua rotina pequenas mudanças que ao longo do tempo vão fazer uma grande diferença. Sem que seja uma medida drástica, que você vai, sair com uma listinha e não saber como seguir, ou principalmente, seguir aquela lista certa de uma maneira errada. Eu deixo a lista para a 3ª ou 4ª sessão de orientação alimentar. Quando a pessoa já está vendo que a vida dela está melhor. Que aí ela está disponível para ter mais ação em termos de mudar cardápio. Mudar cardápio é uma coisa que requer um custo de hábito interno muito grande. Então, assim, fundamentalmente quando a gente vai orientar uma pessoa, a gente precisa primeiro distensionar a mente dela. A Ayurveda é uma coisa simples. Extremamente simples. Não tem nenhuma medicina tão simples quanto o Ayurveda em termos de orientação alimentar. Porque ele é vivencial e é uma coisa que você consegue conversar com uma pessoa de 5 anos. Tem barriga, tem fome, tem energia, então dá para conversar sobre o Ayurveda. Esse é um primeiro aspecto. E o segundo aspecto vamos fazer com que cada vez mais tenha mais energia disponível no teu sistema e menos energia perdida em, digamos, escorregão digestivo metabólico, ok? Então isso é o que basicamente a gente vai se treinar. Na primeira, às vezes segunda sessão, fazer com que a pessoa relaxe, faça umas pequenas alterações de rota e possa fazer isso ter muito mais. Namastê.tiago@gmail.com. Tudo que você precisa para bem viver.